VaxPsi é uma solução inovadora na área da avaliação psicológica. Então, o que a Vax faz? Ela traz protocolos de entrevista, né, como avaliação do risco psicossocial, avaliação clínica, neuropsicológica, manuseio e porte de arma de fogo. Né? Essa é a interface da plataforma. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas funcionalidades que vão ajudá-los a executar uma avaliação psicossocial bem feita. A Vax possui protocolos de entrevista que vão contribuir para essa avaliação. Então, assim, tem protocolo online de avaliação clínica, de avaliação neuropsicológica, de avaliação para manuseio e porte de arma de fogo, para avaliação do risco psicossocial e um mini protocolo para avaliação do risco psicossocial, tá? Nem sempre o psicólogo dispõe do tempo, né, necessário para executar toda a entrevista de risco psicossocial full, a mais completa. Então, a plataforma ela possui uma versão light, tá, que permite que o profissional faça essa avaliação de forma mais rápida. Ela tem uma série de módulos de entrevista independentes, tá, que o profissional vai poder complementar a sua avaliação psicossocial na medida em que ele identificar alguma necessidade adicional. Então, por exemplo, ele traz um módulo de registro de entrevista livre, tá, no qual o psicólogo pode incluir informações complementares ou não seguir necessariamente aquele roteiro de entrevista que está definido na plataforma. Né? Existe um protocolo de exame do estado mental bastante completo, né, em que traz a explicação de cada uma das funções do exame do estado mental, o mini exame do estado mental já com a pontuação automatizada, a avaliação de condições e sintomas psicológicos e psiquiátricos, triagem para depressão, ansiedade, fobias e estresse. Por que eu quis descrever todos esses módulos para vocês, tá? Porque vocês viram o quanto que a avaliação psicológica, no contexto da avaliação de risco psicossocial, exige que o psicólogo dê conta de muitas variáveis, tá? E por meio da plataforma Vax, tudo isso está sistematizado. Então, acaba sendo menos oneroso para o psicólogo dar conta dessa multidimensionalidade, porque existe uma série de módulos ali independentes que ele vai poder compor na sua avaliação e obter indicadores confiáveis para a sua decisão clínica. A Vax também possui triagem para sintomas de sono e fadiga, por exemplo, bastante relevante no contexto de trabalhadores de turno, por exemplo, avaliação de fatores ambientais, o risco de suicídio, o risco de auto e heteroagressão, né? Tem um protocolo online para avaliação disso, triagem para uso de substâncias psicoativas, uso problemático de internet, a percepção sobre a saúde e qualidade de vida e a impressão geral transmitida. Então, todo esse conteúdo está sistematizado e bem organizado para que o psicólogo colete essa informação e já tenha, ao final do processo, indicadores, né, que permitam a tomada de decisão clínica de maneira precisa. A avaliação de risco psicossocial, tá? A entrevista dentro da Vax, ela possui uma estrutura bem definida, tá? Tem um sistema de pulos que, à medida que o psicólogo vai perguntando para o indivíduo, né, se ele tem ou não determinada condição, ele pode pular algumas questões de forma automática, tá? E isso vai impactar no tempo que essa entrevista vai levar. Naturalmente que uma pessoa com mais condições, enfim, psiquiátricas, psicológicas, ou mais aspectos para relatar, ele vai acabar tendo uma entrevista um pouco mais longa, do que aquele indivíduo que, responde não para tudo. Então, assim, a entrevista, o protocolo de avaliação psicossocial que existe dentro da Vax, ele está
alinhado com o que é preconizado na União Europeia. Então, ele contempla todos aqueles aspectos, os 3 pilares fundamentais que eu falei para vocês, tá? Estão todos contemplados nessa entrevista aqui, tá? E o que vem a ser? Se avalia o contexto do trabalho, a exposição a riscos, o uso do tempo livre e repertório de interesses, condições e sintomas, a percepção sobre saúde e qualidade de vida, fatores ambientais e também informações gerais a respeito daquela pessoa que podem ser complementadas pelo profissional. O protocolo da entrevista mini, da entrevista psicossocial reduzida, ele contempla contexto de trabalho, exposição a riscos e informações gerais, tá? Aqui tem um esquema a respeito do conteúdo desse protocolo, tá? Quem entrar para explorar a plataforma pode entrar no protocolo de avaliação psicossocial e vai ver essa estrutura ali. O psicólogo pode escolher se ele aplica toda a entrevista ou se ele escolhe só alguns módulos dessa entrevista para aplicar, aquele que ele considera naquele contexto ali mais relevante, tá? O que ocorre é que quando ele não aplica toda a entrevista, ele não vai dispor dos indicadores que os algoritmos da entrevista geram. Então, é importante que vocês fiquem cientes disso. Quando o psicólogo opta por não aplicar a entrevista completa, ele não vai ter determinados indicadores que ele teria se ele aplicasse a entrevista correta, porque os algoritmos de análise dependem dessa aplicação como um todo, tá? Então, quais são qual é a estrutura dessa entrevista? Então, se avalia contexto de trabalho, exposição a riscos, uso do tempo livre e repertório de interesses. Isso vai na linha dessa tendência atual de também avaliar aspectos de potencialidades desse indivíduo. E também eu gosto de perguntar a respeito de hobbies, lazer, atividades, porque a gente acaba tendo um pouco de ideia de como esse indivíduo se relaciona com risco. Se ele gosta de pular de bungee jump, se ele gosta de fazer motocross, isso já revela que ele tem uma relação com risco diferente daquele que fica vendo TV em casa no domingo. Condições e sintomas, doenças físicas, ansiedade, depressão, sono e fadiga, tudo isso está bem descrito ali. O psicólogo não tem que ter o trabalho de pensar que doença eu tenho que perguntar se ele tem ou não. Não, ali dentro do protocolo isso está bem definido, tá? Em relação aos fatores ambientais, é um outro aspecto que fala a respeito dos potenciais desse indivíduo, tá? Que é a respeito da rede de apoio que ele possui. Com quem ele pode contar numa situação de estresse ou quando ele está diante de uma situação problema. Ele tem parentes, ele tem amigos, Quais foram as suas vivências no último ano, Muitas vezes ele pode ter tido, em função até de algum evento positivo, por exemplo, uma promoção, ele teve um aumento de demandas, ele está viajando mais e por isso ele está mais ansioso. Então, assim, a VAX, ela também traz questões relativas a esses fatores ambientais, acontecimentos nesse último ano que podem vir a implicar em maior vulnerabilidade ao estresse ou não, tá? Impressão geral transmitida, e isso é praxe, é sempre importante entender, isso pode revelar aspectos de personalidade desse indivíduo, pode revelar como que ele lida com situações ansiogênicas de avaliação. Então a VAX já traz todos os adjetivos ali possíveis, ou o próprio psicólogo pode sugerir algum, tá? E informações que o psicólogo pode complementar. Então, como exemplo, tá? Em relação ao contexto de trabalho, o que se pergunta, tá? Quanto tempo de experiência aquele indivíduo possui na função? Se no último ano ele vivenciou um aumento de demandas, se ele foi promovido, se ele perdeu o emprego, se ele sofreu
alguma transferência, né, que implicou em mobilidade, aí exigiu uma mobilidade geográfica, e isso pode ser uma situação de estresse para ele, tá? E esse sintoma, como eu tinha dito para vocês, esse sistema de pulos, ele vai abrindo campos filho à medida que a pessoa responde sim ou não para determinadas perguntas, tá? Então, por exemplo, quanto tempo de experiência você possui em sua função, né? Então, ao responder ali, quanto tempo de experiência possui, quantos anos, né, naquela função possui. A exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, mecânico, psicológico no ambiente de trabalho está super detalhado no protocolo da VACS, né? A que riscos esse profissional está exposto? Altura, pressão, explosão, desmoronamento, chuva, vento. Então, assim, a possibilidade, né, de ter essa informação ali sistematizada na plataforma e bem organizada para que o profissional já saiba o que ele precisa perguntar, tá? Então, se pergunta outras coisas, se ele possui treinamento adequado para lidar com esses riscos, qual é a percepção de enfrentamento do risco que ele possui, se ele já experienciou algum acidente de trabalho ou não, se existem pensamentos, sentimentos ou manifestações fisiológicas relacionadas a um possível evento traumático. Então, assim, com tudo isso eu tô querendo mostrar para vocês, né, que é bastante completo o protocolo e que esse protocolo lá no final da aplicação gera indicadores bem relevantes para a tomada de decisão clínica e para que o psicólogo possa dizer se esse profissional está apto ou não para o exercício da sua função de risco. Então, eu falei para vocês dos 3 pilares fundamentais. A VACS traz a avaliação disso, né? Então, assim, como que é o ambiente de trabalho, se esse trabalhador possui liberdade, autonomia, se há variabilidade na sua tarefa ou não, se ele tem as informações necessárias para executar o seu trabalho, né? Qual é o nível de responsabilidade dele, né? Se são tomadas decisões gerenciais de impacto ou decisões que podem impactar na integridade da vida de outra pessoa. Enfim, é super detalhado o protocolo de avaliação, tá? Certamente, se a gente fosse fazer sozinho, isso não daria conta de todo esse nível de complexidade, tá? Então, a avaliação de risco psicossocial dentro do método AVACS-Psi, ela traz alguns parâmetros, tá? Que são instrumentos que vão resumir essas informações sobre a relação desse trabalhador com risco e vão fornecer subsídios para um gerenciamento de risco mais efetivo. Então, assim, a VACS, ela traz um mapa de risco, que é uma ferramenta que vem emprestada da engenharia, da área da engenharia, e ela vai considerar os riscos que foram relatados pelo trabalhador, a probabilidade de ocorrência de prejuízo ou dano, desde rara até muito provável, e as consequências à saúde, que podem ser desde insignificantes até catastróficas, caso algum acidente aconteça. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui, né? O que essa matriz considera? A pessoa não se expõe nunca a risco. Só que quando ela se expõe, ela pode morrer. Então, isso vai gerar, né, para o psicólogo, dentro da matriz de risco, né, um gráfico em que ele vai ver aonde esse trabalhador está situado. Tá? A probabilidade de prejuízo ou dano trazida por esse mapa, ela pode ser baixa, moderada, alta ou extrema. Também a VACS traz um gráfico de risco, vulnerabilidade e recursos, né, que vão combinar essa probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os seus impactos, né? E são contabilizados os riscos sobre os quais há exposição relatados pelo trabalhador. Tá? O que é considerado vulnerabilidade ali nesse gráfico? Tá? São situações ou características que podem favorecer
a ocorrência de algum evento negativo, ou seja, falta de experiência, sintomas depressivos, alguma condição clínica, falta de atenção, um ambiente hostil, um conflito conjugal, por exemplo, em casa, tá? Tudo isso é considerado vulnerabilidade. Já os recursos, eu falei um pouquinho antes, né? São aspectos, tá, de proteção para lidar com todos esses riscos que foram identificados. Então, assim, treinamento, apoio social, isso é considerado recurso, né? Se ele recebe, se ele dispõe de um apoio social adequado, por exemplo, para o mais estressante que seja o trabalho dele, ele tem um fator de proteção do ponto de vista emocional, e isso, o gráfico, então, que é gerado, compara as frequências de cada um desses itens e mostra para o psicólogo um índice psicossocial. Tá? Então, assim, para cada área avaliada ali na entrevista, são gerados scores por áreas que vão de 0 a 10, sendo 0 como se fossem notas. 0 é pior e 10 é melhor. Então, para estimar esse número, é considerado sempre o recurso, vulnerabilidade e os riscos que esse trabalhador relatou. E o índice psicossocial que é gerado, se o psicólogo conduzir a entrevista de forma completa, ele é expresso através de um número que vai de 0 a 100. E no cálculo é considerado recurso, vulnerabilidade e riscos que esse avaliando relatou. E quanto mais próximo de 100 for esse score, mais apto esse trabalhador vai estar para enfrentar esses riscos. O que é importante que a gente compreenda, tá? Embora a área da avaliação psicológica esteja intimamente ligada à aplicação de testes, a gente precisa compreender que o que os testes geram são dados. Esses dados sozinhos, eles podem dizer inúmeras coisas, né? A gente deve entender a avaliação psicológica como um processo mais complexo, né? E o que a VAX traz é um protocolo, né? Um protocolo que guia o psicólogo para a condução correta disso. Então, assim, eu posso montar um Lego sem o manual do Lego, mas eu não terei a garantia de que o trabalho vai ser executado de maneira precisa, ágil. Agora, se eu seguir um protocolo de aplicação, ou seja, um manual, né, não é para engessar a prática de nenhum profissional, mas é para garantir que esse trabalho seja executado de maneira precisa e mais ágil. Então, é importante, tá, que os psicólogos vençam a resistência de usar a tecnologia, né? O mundo mudou, avançou muito em muitos âmbitos, né? E os psicólogos ainda continuam utilizando, né, ferramentas, né, bastante tradicionais, né? A VAX, ela veio para que essa barreira aí seja superada e que a gente utilize a tecnologia para agilizar, né, toda a parte operacional do processo. Então, muitos psicólogos perguntam se o computador vai substituir o psicólogo, e de maneira nenhuma. A ideia é que a tecnologia venha contribuir para que a gente faça de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precisa, acurada, né? Mas nunca substituir o olhar clínico. Tá? Então, assim, a gente está em meio a uma grande revolução digital. Se vocês forem olhar, muitos setores da economia estão passando por essa transformação. Os nossos hábitos continuam os mesmos. A gente come, a gente se diverte, né? Compra, só que a maneira que a gente tem feito isso se modificou. Hoje existem criptomoedas, bancos digitais, hoje eu posso pedir comida, né, por um aplicativo, o tipo de comida que eu quero, né, na hora que eu quero. Hoje eu posso me hospedar num local que eu quero, né, a tempo e a hora, né? Então existem aplicativos desse tipo. Então, assim, a gente continua fazendo as mesmas coisas, só que com o auxílio da tecnologia
tudo tem se tornado mais rápido, né? Tem trazido algumas vantagens, né? Um exemplo é o Netflix, né? Por que se popularizou, né? As pessoas estavam cansadas de pagar multa na locadora, né? Por ter que assistir aquele conteúdo na hora que era determinada, né? Hoje, com esse tipo de tecnologia, elas podem usar, né, enfim, de acordo com o que elas desejarem, enfim, escolher o gênero que querem assistir, a hora que querem assistir. Então a Vax, ela vem, né, ela nasceu para ajudar os psicólogos, né, a tornar o trabalho da avaliação psicológica menos burocrático. Então, assim, a gente trabalha ainda com uma cultura muito baseada no papel, muito burocrática, trabalhosa, né? Quem trabalha com avaliação psicológica sabe disso. E na graduação a gente aprende muito pouco a respeito do futuro da psicologia. A gente aprende sobre história da psicologia, né? Então tá na hora da gente começar a pensar no futuro, né? Em utilizar ferramentas que vão contribuir para a qualidade do trabalho que nós executamos, né? Então, assim, hoje, se vocês forem pensar, todo mundo dispõe de um computador na palma da sua mão. A gente produz muitos dados, né? E a tecnologia na nuvem permite que essas informações todas sejam armazenadas num só lugar. Diferente disso, né, a avaliação psicológica, ela é um trabalho extremamente aprofundado, que o psicólogo realiza, quase que uma perícia que é realizada de forma muito aprofundada para entender, enfim, a realidade daquele indivíduo, só que essa informação fica presa em ilhas nos computadores dos psicólogos. Então, quando a gente trabalha com uma plataforma digital, né, o que é possível é consolidar toda essa informação num lugar só, extrair relatórios populacionais, relatórios históricos, né, análises preditivas, né, qualificar muito mais a nossa entrega e ir além do laudo. Uma metáfora que eu gosto de usar é que no passado nós usávamos bússolas, mapas, para nos orientar. Certamente, por meio desses instrumentos, era possível chegar no destino final. Só que hoje, nós dispomos da tecnologia por satélite, por exemplo, que permite que a gente tenha informações muito mais precisas a respeito dos trajetos. A gente sabe os obstáculos que podem ter, né, ao longo do trajeto, qual é o caminho mais rápido, né? Então, a tecnologia, ela traz rigor científico, ela permite maior rastreabilidade e predição, né? Um exemplo disso são esses aplicativos, né, que nos orientam, né, em relação ao trânsito, né? E da mesma forma, a plataforma Vax, né, ela vai trazer indicadores úteis para a tomada de decisão clínica do psicólogo e fazer com que os riscos identificados na avaliação psicossocial sejam rastreados e geridos. Tá? Então, aquele laudo não vai ser engavetado, né? Essa informação vai ser consolidada, vai ser possível extrair, aplicar conhecimento e extrair inteligência desses dados. Então, a Vax, o símbolo da Vax é um olho humano, feito à mão, como nos desenhos do Leonardo da Vinci, assim, aqueles estudos aprofundados que ele realizava. Por quê? Porque o olhar humano é imprescindível para a avaliação psicológica, por mais que exista tecnologia, né, para auxiliar a execução desse trabalho. Então, o que eu sempre digo é que a gente pode ser high-tech sem deixar de ser high-touch, sem deixar de considerar as especificidades, enfim, do contexto, o olhar clínico, né, o interesse genuíno pelo outro, tudo isso que a psicologia se ocupa há tanto tempo. Tá? E o mais importante de tudo isso, né, mais do que a preocupação em gerar um laudo dizendo se aquele indivíduo está apto ou não para o trabalho, né, em ambientes de risco, o psicólogo deve estar comprometido com a propagação
de uma cultura de prevenção. Então, no momento que eu identifico esse risco, eu crio rastreabilidade desses riscos e eu permito a gestão efetiva desses riscos, eu vou estar instaurando naquela organização uma cultura de prevenção que vai, de fato, poder, né, preservar e garantir as condições de segurança necessárias para aqueles indivíduos.